capítulo 1 do livro de Provérbios. Nós já fizemos uma leitura na leitura oficial. Nós já fizemos a leitura de todo o capítulo, desses versículos todos, aqui no livro de Provérbios, desses 33 versos que nós encontramos aqui do capítulo 1, livro de Provérbios. Mas eu vou fazer mais uma leitura do verso 1 ao 6. E eu peço que você, em nome do Senhor Jesus, acompanhe aí na sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é culto de ensino, é normal nós repetirmos, alguns textos, alguns versículos, pois isso ajuda a nossa melhor compreensão. Então, mais uma vez, eu vou ler, verso 1 ao 5, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios, a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Amém? Levante sua mão direita comigo, por gentileza. Diga comigo assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, também como a mesma está aberta. Deixe também o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, Provérbios, como o próprio verso 1 já deixa bem claro, este livro de Provérbios é Provérbios de Salomão. A maioria desses versos que nós encontramos aqui, nesses capítulos do livro de Provérbios, nós vemos o autor Salomão, ok? Salomão, ele escreveu 3 livros na Bíblia. Salomão escreveu 3 livros na Bíblia. Quantos livros eu disse? 3 livros. Primeiro livro, Cantares. Segundo livro, Provérbios. Terceiro livro, Eclesiastes. Ok? Acreditam-se os estudiosos que ele escreveu o primeiro livro de Cantares, ainda um jovem, um moço apaixonado, romântico. Ele vai escrever o livro de Cantares de Salomão. Depois, por uma cerca de, imagina-se que ele tinha uns 50 anos de idade, um homem mais maduro, ele vai escrever o livro de Provérbios de Salomão. E também, já no fim dos seus dias, na sua velhice, ele foi escrever o livro de Eclesiastes. Hoje, nós vamos estar estudando durante algumas sextas-feiras o livro de Provérbios, e nós vamos extrair para nós lições de aprendizado para a glória do nome do Senhor. Lembrando, o livro de Provérbios, ele não é doutrinário. O livro de Provérbios, ele não é doutrinário. O livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos. Você pode dizer comigo assim: o livro de Provérbios é um livro de conselhos. Amém? Então, como assim, pastor? O que são livros doutrinários? É quando fala a respeito da nossa fé no Senhor, quando se fala da nossa fé em Cristo, a respeito da salvação. Pastor, mas se eu não viver, se eu não dar nem bola, nem ouvidos ao livro de Provérbios, vou para o céu? Você pode ir para o céu tranquilamente, porém, você vai deixar de ter muitos aprendizados e muitas lições boas contidas nesse livro para a sua vida. Então, o livro de Provérbios, irmãos, é um livro de conselhos. Outra lição que nós aprendemos também, que ao falar a respeito do autor desse livro, que é Salomão escreve esse livro de Provérbios, e nós vamos entender algo muito claro aqui. Salomão, ele ensina, ele fala muito bem, mas ele não vive. Infelizmente, se ele vivesse tudo isso que está escrito aqui neste livro de Provérbios, nós teríamos a certeza que o seu fim dos dias não seriam desta maneira. Então nós aprendemos mais uma lição aqui no livro de Provérbios, que Salomão, infelizmente, ele ensina muito bem,
mas ele não viveu aquilo que ele ensinou. E isso é para a nossa vida também, que vale mais você viver do que apenas ensinar. Porque é ruim você apenas ensinar, você apenas pregar, você apenas cantar e não viver aquilo que você canta, aquilo que você prega, aquilo que você ensina. Então, nós vamos observar também que o livro de Provérbios, ele faz parte desse conjunto dos livros poéticos que nós encontramos na Bíblia. Jó, Eclesiastes e Provérbios são conhecidos pelos estudiosos como literaturas de sabedoria. Literaturas de sabedoria. O livro de Jó, como por exemplo, ele vai nos ensinar a respeito do sofrimento humano. O livro de Jó vai falar a respeito do sofrimento humano. Eu acredito que todos nós que estamos presentes aqui já ouvimos falar a respeito de Jó e do seu sofrimento, da sua vida, como foi e serve de experiência para nós de fidelidade ao Senhor em meio aos sofrimentos da vida. O livro de Eclesiastes fala também sobre a vaidade da vida. Salomão, ele vai deixar muito claro e por muitas das vezes ele vai repetir: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele sempre vai mencionar isso no livro de Eclesiastes. E o livro de Provérbios de Salomão, ele tem como tema, sendo um livro de literatura, de sabedoria, ele tem como viver com sabedoria. Esse seria o tema principal do livro de Provérbios. Então, diante disso, nós podemos pegar o livro de Provérbios nos seus 31 capítulos e dividi-los em 3 partes. Da primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 9, é o que nós vamos estar estudando e vai ser nosso raciocínio durante essas sextas-feiras. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos observar a respeito da sabedoria e insensatez personificada em 2 mulheres. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9 do livro de Provérbios, nós vamos ver a sabedoria e a insensatez personificada em 2 mulheres, ok? Do capítulo 10 ao capítulo 15 do livro de Provérbios, nós vamos observar um contraste entre a vida de sabedoria e uma vida de insensatez, ok? No capítulo 16 ao capítulo 31, nós vamos observar vários, diversos conselhos e assuntos importantes para a vida. Vai ter uma mistura de conselhos que ele vai nos dando conforme nós vamos estudando o livro de Provérbios. Você vai ver finança, daqui a pouco fala de família, fala de filhos, fala disso, daquilo. Pastor, mas por que ele não segue um padrão? Ele mistura tudo, fala tudo junto, num pacote. Porque ele está nos dando uma lição, porque a vida não é organizada desse jeito. A vida não é assim. Quem dera a vida fosse assim, seguisse um padrão, não é verdade? Mas você já percebeu que em um dia só, você pode estar triste. No mesmo dia, você pode receber uma notícia que muda totalmente o teu ânimo e você fica feliz. Um dia só, você pode viver várias emoções em um dia só, porque a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos. Hoje nós estamos tratando um assunto na família, amanhã estamos tratando um assunto financeiro e assim por diante. A vida, se eu posso usar essa expressão, muitas das vezes vira uma bagunça. Por isso que nós vamos estudando o livro de Provérbios e vemos que agora ele está tratando de um assunto, daqui a pouco fala de outro, porque a vida é assim. A vida é cheia de assuntos, a vida é cheia de altos e baixos, a vida nós temos que vivê-la. E Salomão, ele vai nos mostrar no livro de Provérbios conselhos para que possamos ter uma vida feliz, uma vida abençoada. Pastor, mas a Bíblia diz que nesse mundo nós vamos ter aflições. Isto é verdade. Teremos aflições. Só que a palavra do Senhor também diz que há tempo
para todas as coisas. A Bíblia diz: se possível, segui a paz com todos, tenha paz com todos. Ou seja, vai ter momento que você vai ser o momento da brisa, mas vai ter momento na sua vida também que é momento de tempestades. E é até diante dessas adversidades que, ao estudarmos o livro de Provérbios, nós vamos aprender algumas lições aqui. Pois bem, o tema central do livro de Provérbios, ele é bem claro, né? O tema central do livro de Provérbios é sabedoria. A sabedoria, ela é mencionada 125 vezes no livro de Provérbios. Há uma grande diferença entre o conhecimento e o sábio, quando nós começamos a falar a respeito da sabedoria. Entre o conhecimento e o sábio. Conhecimento as pessoas até têm ao estudar, ao se dedicar, mas ele é sábio quando ele coloca aquele conhecimento em prática. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria, porque ele até sabe, mas ele não consegue colocar em prática aquele conhecimento que ele tem. Então nós vamos estudando a palavra do Senhor e nós vamos observar que Salomão, ele vai dar muitos e muitos conselhos a respeito disso. Vemos pelo menos 3 características aqui inseridas no livro de Provérbios. Vemos pelo menos 3 características que eu quero destacar aqui no livro de Provérbios, a respeito da vida de um sábio. Temor a Deus. Primeiro, saber que existe uma lei moral e em funcionamento. Isto é temor a Deus e nós vamos falar sobre isso também aqui no livro de Provérbios. Segunda característica, ele precisa ter capaz de enfrentar a vida com honestidade, coragem, de modo que os propósitos de Deus se encaixem em sua vida. Ao falarmos também a respeito desse autor, ao falarmos a respeito de Salomão, temos alguns versículos que eu gostaria que os irmãos, por gentileza, quem encontrasse aí, você vai ficar de pé e nosso irmão Jadilson vai levar o microfone para você poder estar lendo em nome do Senhor Jesus. 2 referências a respeito de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Depois, 1 Reis 4, 29 ao 32, ainda no livro de 1 Reis. 1 Reis 11, do 1 ao 3. Quem encontrar, você pode levantar sua mão, ficar de pé e ler. Nosso irmão Jadilson vai estar levando o microfone para você e os irmãos vão acompanhando também no Data Show aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 e 3. E vendo, pois, Atalias, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se de... 1 Reis. Primeira Reis 11, 1 e 3. Depois, irmãos, outro irmão já, 1 Reis 4, 29 ao 32, tá bom? 1 ao 3. 1 Reis 11, 1 ao 3. E o rei Salomão amou muito mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabita, Amonitas e Adonitas, Sedonias e Eteias, das nações de que Deus tinha dito aos filhos de Israel: não entrarei a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverteram o vosso coração para seguir os vossos deuses. A este se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Amém? E suas mulheres perverteram o coração. Segunda referência de Salomão, que é importante destacar ao falarmos dele, 1 Reis 4, ainda no livro de 1 Reis 4, versículo 29 ao 32. A Jéssica ali, 1 Reis 4, 29 ao 32. E deu Deus a Salomão sabedoria,
muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Israíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maó. E correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Amém? Pastor, quem são esses homens que é mencionado aí no versículo 30, versículo 31? São provavelmente homens sábios da sua época. Porque às vezes a pessoa, ao estudar a Bíblia, pensa que só Salomão era o grande sábio. Não, com certeza, irmãos, havia outros sábios também da época que se destacavam. Só que Salomão sobressaiu a todos eles. Por isso, ao descrever sobre Salomão, menciona-se esses nomes. Olha, ele ainda foi além, né? Pastor, mas ele escreveu muito mais provérbios. Por que não está mencionado todos aqui? Porque Deus não quis, irmãos. Simplesmente por isso. Porque apenas esses que nós estamos lendo é que servem para a minha e para a sua edificação. E ponto final. Amém? Maravilha. Vamos lá. O que Jesus fala? Vamos ver também o que Jesus fala? Mateus 12, 42. Um irmão ou uma irmã. Mateus 12, 42. Logo após também Colossenses capítulo 2, versículo 3. Um irmão, por gentileza, levante a sua mãozinha, fique em pé. Mateus 12, 42. E outro irmão, Colossenses 2, versículo 3. A rainha do sul se levantou no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia. Amém, irmãos? Quem é maior do que Salomão? Jesus. Aleluia. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colossenses 2, versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém? É nele, Paulo está falando dele, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, o Senhor Jesus representa a sabedoria aqui no livro também de Provérbios. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá. Do capítulo 1, versículo 1, ao versículo de número 6, ou ao verso de número 6, nós vamos observar aqui o propósito deste livro, o propósito do livro. Qual é o propósito do livro de Provérbios? Ele deixa bem claro: conhecer a sabedoria e a instrução, ok? Para se entenderem as palavras da prudência. Então ele é bem autoexplicativo, né? Ele já vai dizendo logo no começo do livro qual é o propósito do livro: para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Nós vemos também, na visão do proverbista, o que ele fala a respeito do temor, mesmo que o verso 7 do capítulo 1, ele diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Outro também fala no mesmo livro, que nós vamos ler mais adiante, só para podermos estar ligados aqui a respeito do temor, é o capítulo 8 de Provérbios. Alguém pode ler aí? Capítulo 8 de Provérbios e o verso 13. Capítulo 8 de Provérbios, verso 13, ele vai deixar assim bem claro o que é o temor a Deus, o que é temor ao Senhor, ou o que é o temor do Senhor. Tá bom? O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborrece. Amém? Então ele vai deixando mais um verso
a respeito do temor do Senhor, dizendo: o que é o temor do Senhor é odiar o mal, é a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Vamos lá. Nós vemos também do verso 8, do mesmo capítulo 1, do verso 8 ao verso 19, nós vemos um alerta. Do verso 8 ao verso 19, nós vamos observar aqui um alerta. No verso 10, nós vamos observar que ele está em relação ao Salmo 1. Põe o Salmo 1 aí, Natan. Qual é o primeiro Salmo? Salmo 1. Olha o que o Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vamos observar, irmãos, que a linguagem que é mencionada no livro de Provérbios é usada uma linguagem familiar, uma linguagem de pai para filho, uma linguagem de mãe para filho. Nós vemos que Deus está tratando, Deus está ensinando, Deus está orientando, Deus está aconselhando através do livro de Provérbios, como um pai aconselha o seu filho. E esse verso, do verso 8 ao verso 19, nós vamos observar que são conselhos. Ó filho meu, verso 8, filho meu, ouve a instrução. E ele vai deixando: olha, não se afaste da doutrina da tua mãe. Filho meu, se os pecadores te chamarem, quiserem levar você para algum lugar, não vá. São conselhos que o pai está dando aos filhos. Há um ditado popular no mundo que diz assim: que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Não é isso que o mundo diz? Só que na Bíblia, para nós, a nossa vida cristã não é desse jeito. Bons conselhos, baseados na palavra de Deus, têm que ser dados. É aí onde nós temos que analisar. O conselho que você está recebendo, o conselho que você está ouvindo, tem de acordo com a palavra de Deus? É de acordo com a Bíblia Sagrada? Por exemplo, nós estamos aqui orando no domingo a respeito da família, orando, clamando, preparando uma mensagem voltada para a família. E nós falamos aqui a respeito de pais e filhos. Mas pastor, o senhor é novo, seus filhos, suas filhas são pequenas, como que conselho você pode dar? É claro, eu estou começando agora, irmãos, como pai, e eu não tenho nenhum problema para chegar para o pastor Porfírio, chegar para o irmão Flávio e ver os filhos que foram criados, ensinados na igreja, e pegar conselhos com ele nessa área que eu ainda não vivi. Vou viver a adolescência da Valentina ainda, vou viver, se Deus permitir, a adolescência da Rebeca, e isso é coisa que eu vou viver. Mas o que eu entendo, o que eu sei, pastor, o que eu sei, eu vejo pela palavra. Eu já dirigi igreja solteiro, e pensa numa sinuca de bico, que nem eles falam, né? Eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa do jogo da sinuca. Pensa na situação entre a cruz e a espada. É melhor, eu vou entender melhor. Entre a cruz e a espada, é você poder chegar solteiro e ter um casal que está pedindo conselho para você, tendo crise no casamento, e você solteiro. Como que você vai aconselhar se você não tem experiência? Você vai correr para a Bíblia. A Bíblia é ela que nos vai dar direção. É ela que vai nos ajudar. É ela que vai nos ensinar. Então nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e são conselhos, irmãos. E se você entender que você vai estar entrando no caminho do sábio que o proverbista vai estar ensinando, com certeza você estará ouvindo a palavra de Deus e você vai procurar viver a palavra de Deus. Então nós vamos observar que do verso 8 ao 19, ele começa a dar uns sinais de alerta, para que ele possa se precaver, conselhos, para que ele se cuide. Nós vemos também, irmãos,
o verso 20. Esse verso 20 agora em diante, irmãos, até o verso 33, ele tem uma linguagem profética. Eu quero que você preste muita atenção. Ele tem uma linguagem profética e também tem uma aplicação escatológica. Como assim, pastor? Escatologia no livro de Provérbios, você vai ver como que é maravilhoso isso aqui. Lucas capítulo 7, versículo 31. Quem puder encontrar aí e ler em alto e bom som, tá bom? Acompanhe aí na sua Bíblia, você que gosta de anotar, anote aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas 7, 31. Lucas 7, 35, Natan. Lucas 7, 35. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Mas a sabedoria é justificada por todos os seus. Verso 20 diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Pastor, você que gosta de anotar, anote aí, verso 20. Pastor, o que esse versículo tem a ver com uma linguagem profética, com uma linguagem escatológica, com a vida de Cristo? Tudo a ver. Esse verso 20, ele representa o ministério público de Jesus Cristo, pois a sabedoria, ela vai ser direcionada aos seus filhos, não é verdade? Ele vai ser anunciado. Jesus, isso fala quando Jesus começou a se manifestar nas ruas, nas cidades, a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus. Ele levantou a sua voz pelas ruas. Verso de número 23 aí do capítulo 1. Verso de número 23. A respeito do ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, nós vemos aqui, que ele clamava com força pelas ruas, nas encruzilhadas, nos tumultos, clama nas entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Esses versículos estão referindo-se ao ministério público de Jesus. Verso de número 23 fala, você que gosta de anotar, fala sobre a conversão. Do verso 20, nós vemos o ministério público de Jesus, Jesus anunciando o reino nas ruas, nas cidades, nas entradas das cidades. Verso 23 fala a respeito da conversão, fala a respeito do batismo e fala a respeito da revelação da palavra. Então nós vemos aqui verso 20, o ministério público de Jesus. Nós vemos o verso 23 falar da conversão, batismo e revelação na palavra. Verso 23 do capítulo 1 diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. Isso fala de conversão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu. Isso fala do batismo, ok? E também diz assim, e fareis saber as minhas palavras. Isso fala a respeito da revelação da palavra de Deus. Pastor, tem mais? Tem. O versículo de número 24 diz assim: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Ou seja, Jesus esteve nessa terra, Jesus veio para este mundo, e ali aquele povo judeu, o povo que estava ali, não deram ouvidos. Os fariseus, escribas, muitos não deram ouvidos ao Senhor. Antes, rejeitaste todo o conselho e não quisestes a minha repreensão. Eu estou usando aqui, irmãos, lembrando, tá? Estamos usando uma linguagem profética, escatológica, encontrada no capítulo 1 do livro de Provérbios. Vamos lá.
Olha o que diz mais. Versículo 26. Versículo 26. Pastor, o que quer dizer o versículo 26? O versículo 26 fala a respeito da grande tribulação. Você que gosta de anotar, você que gosta de marcar, o versículo 23, em uma linguagem escatológica, ele representa a grande tribulação. Por isso eu falei para você, preste muita atenção, leia com calma aí, vai acompanhando. Se você puder, ler em casa também, estude em casa, que você vai ver tudo, vai entender tudinho isso que eu estou falando. Se não, eu até pedi para os irmãos hoje estarem gravando para você assistir de novo, para você poder entender com mais clareza, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é uma aplicação escatológica, esses versículos que nós estamos lendo. Olha só, vamos lá, versículo 20 fala que o Senhor, ele é um ensino, uma aplicação de que Jesus veio a este mundo como sabedoria, foi anunciado nas portas, nas cidades, certo? O versículo 23 fala a respeito da conversão, versículo 23 fala a respeito do batismo, verso 23 fala a respeito da revelação da palavra do Senhor pelo Espírito Santo de Deus. Também vai dizer no verso 24, ora, eu clamei, avisei, mas vocês não me deram ouvidos. Fala a respeito da vida de Jesus aqui nessa terra. Versículo 25, versículo 26 vai falar agora em uma aplicação a respeito da grande tribulação. Olha o que diz: também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos apertos e angústias. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Pastor, mas se esses versículos que o senhor está lendo, fala a respeito da grande tribulação, e que nós somos assembleanos, somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja não participará da grande tribulação. Então, como esse versículo 20 até o 33, como nós vamos ir aplicar isso para a nossa vida e para a nossa linha teológica que acreditamos que somos pré-tribulacionistas? Nós vamos observar aqui o seguinte: a sabedoria que é Cristo está sendo anunciada. Nós já lemos isso aqui. As pessoas não deram ouvidos, ok? Entendido. Jesus foi para a cruz, não deram ouvidos, morreram. Morreu Jesus, ressuscitou. O tempo se vai se passando e agora vai falar-se de uma grande tribulação, a qual profeticamente é mencionada, em que, porque eles não deram ouvido à sabedoria, quem é a sabedoria? Cristo. Quem é a sabedoria? Jesus. Vocês que não deram ouvidos, quando chegar a grande tribulação, ou esse momento de temor, esse momento de angústia, vocês vão clamar e não vão encontrar. Só que o verso 33, ele termina o capítulo dizendo: mas os que me derem ouvidos habitarão seguramente e estará descansado do temor do mal. Pastor, o que isto quer dizer? Isso quer dizer que todo esse momento de temor, só vai viver quem não deu ouvido à sabedoria que é Cristo. Mas aqueles que ouviram a sabedoria que é Cristo serão guardados, serão protegidos, serão poupados. Ô irmão, só quem gosta de Bíblia vai dar glória a Deus, viu? Aleluia!
Glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas, vou repetir, tá bom? Mas os que me derem ouvidos habitarão seguramente e estará descansado do temor do mal. Pastor, amém, glória a Deus, de uma linguagem escatológica, isso é muito bom. Mas para a nossa vida, para o dia a dia, que conselho nós podemos dar? Ele está dizendo aqui, ó, se você ouvir a sabedoria, você vai se dar bem. Se você ouvir os conselhos, você vai se dar bem. Mas se você não ouvir conselhos, não ouvir a sabedoria, você vai se dar mal. Simples assim. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E o capítulo 1 já começa desse jeito, mexendo com a nossa cabeça, mexendo com o nosso coração. Aí vem o capítulo de número 2, a excelência da sabedoria. Como achar a sabedoria? Verso 1 ao verso 4, olha o que diz: Filho meu, se aceitarem as minhas palavras, olha o C aqui, tá, irmãos? Se aceitarem as minhas e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Pastor, nesses versos, o que nós entendemos a respeito do que Deus dá a sabedoria? Deus dá a sabedoria, claro, mas Ele não obriga você a aceitar. Ele dá, porque a Bíblia diz assim, que aquele que pede, recebe. A Bíblia diz assim, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Então Deus dá, mas Ele não vai te obrigar, irmãos, a você aceitar. Você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa clamar, pedir ao Senhor. O verso 1, inclinar e atento, fala de prioridade. Se você se inclinar, se você estar atento, isso está falando de prioridades. E infelizmente, irmãos, vemos pessoas hoje em dia que estão trocando as prioridades. Lembre-se disso, Deus sempre tem que estar acima de tudo e acima de todos. Deus sempre tem que estar acima de tudo e acima de todos. O verso 4, se você que gosta de marcar, capítulo 2, verso 4 diz assim, ó: se como a prata buscares e como tesouros escondidos a procurares, olha o que diz mais, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você que gosta de marcar, nesse verso 4 aí, você pode colocar aí Mateus 6,33. Alguém pode ler aí Mateus 6,33? É bem conhecido, né? Mateus 6,33. Mateus 6,33. Lê aí, Flávio. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas você não acrescentar. Exatamente. Glória ao nome do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serás acrescentadas. Olha o que o verso 4 do capítulo 2 está dizendo assim, ó: se como a prata buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Olha o que ele está dizendo: se você procurar sabedoria, se você procurar as coisas de Deus, se você buscar a Cristo como você busca as coisas materiais,
você vai entender o temor do Senhor. Você já percebeu, irmão, que tem gente que às vezes faz de tudo para ter algo, conquistar algo financeiro, pessoal, se sacrifica, faz de tudo. Não, pastor, estou fazendo faculdade, não é pecado nada disso. Estou trabalhando bastante, não é pecado nada disso. Quero isso e aquilo, faço isso, vou para academia, faço aquilo, faço para ter o corpo bonito, perfeito, agradável, do jeito que eu quero, e faço mais isso, estudo, junto dinheiro, planejo isso, tudo, porque é tudo pro eu. Aí o proverbista está dizendo assim, ó, se você buscar a sabedoria, conhecimento, se você buscar as coisas de Deus como você busca ouro, prata, você vai entender o temor do Senhor. Eu me lembro, na minha mãe, alguns anos atrás, minha mãe era líder de adolescentes. Todo 1º de janeiro, alugava-se um ônibus. E nós íamos para um lugar chamado Quilombo, ali sentido Cubatão, uma represa. Conhece, né, Severino? E todo dia 1º nós íamos, o ônibus lotava, irmãos. E sabe o que acontecia? Tinha gente que mudava a folga, mudava horário, mudava tudo. Eu mesmo, na minha adolescência, trabalhando nos quiosques da praia, eu mudava. Eu falava assim, ó, eu vou trabalhar dia 31, mas dia 1º eu não vou trabalhar não, tem um negócio na igreja. Pegava a folga, fazia de tudo, para quê? Para poder estar lá. Agora eu tenho certeza, irmãos, se falasse assim, irmão, nós vamos fazer o dia 1º, dia de Deus, nós vamos passar o dia na igreja. Ô, pastor, vou estar trabalhando nesse dia. Mas se fosse para outra coisa, com certeza alguém ia conseguir até folga, falava com o patrão, fazia alguma coisa. Por quê? E é isso que o proverbista está falando. Olha, se você buscar as coisas de Deus como você busca ouro, como você busca prata, tu vai entender o que é o temor a Deus. Amém? Lembrando, tá? Isso aqui é um conselho. E se você se enquadra no tolo ou no sábio? O tolo é aquele que não dá ouvidos a conselho. Mas o sábio é aquele que dá ouvidos. E lembrando, irmãos, não vai adiantar nada nós estamos aqui estudando durante algumas sextas-feiras esses mais de 30 capítulos do livro de Provérbios. E se eu e você não procurarmos colocar em prática, nós estamos perdendo tempo aqui na igreja. Precisamos colocar em prática. Então a lição principal que eu entendo já no capítulo 2, nesse início desse capítulo, eu vejo que ele está ensinando a nós buscarmos as coisas de Deus primeiramente. Como Mateus 6,33 diz, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe, vamos mais. Verso 6, capítulo 2. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ou seja, se fizermos o que o Senhor nos tem dito, Ele nos dará o que tem nos prometido. Ou seja, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, se eu buscar, o Senhor vai dar sabedoria, vai dar conhecimento, vai dar entendimento. Ele vai me ajudar a poder viver com sabedoria. Nós vamos observar, irmãos, nesse capítulo 2, no capítulo 2, eu peço que, por gentileza, o verso 10 ao verso 22, eu quero agora a participação da igreja. Cada um vai ler um versículo, tá bom? É culto de ensino, então vamos estudar a palavra do Senhor. Cada um vai ler um verso. Eu vou ler
o verso de número 10, porque nós já vamos terminar no capítulo 2, por causa do horário. Se Deus permitir, o capítulo 3 em diante, vamos continuar na sexta-feira que vem, se Deus permitir. Verso 10 diz assim: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave a tua alma. Amém? Ou seja, não será um fardo. E quando se torna fardo, se torna uma pessoa religiosa. Ser crente é ser feliz, irmãos. Seguir a palavra de Deus. Eu não sigo a palavra de Deus com medo de ir para o inferno. No começo eu até confesso aos irmãos, eu tinha medo de ir para o inferno. No começo da minha fé, como adolescente, criança. Hoje, eu já conheço Ele o suficiente. Que hoje eu sigo, não é com medo de ir para o inferno. Hoje eu sigo porque eu amo. Porque Ele me amou primeiro. E isso não é um fardo para mim. Não é um fardo. Que isso também possa ser no teu coração. Ser crente não é fardo. Ser crente é um prazer servir ao Senhor. Alguém, vamos lá? Alguém pode ler verso 11? Mais uma vez, pastor Porfírio. Te guardará, e a inteligência te conservará. Verso 12. Para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Verso 13. Olha o que a sabedoria causa, hein? Dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. 14. Que se alegram em fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. 15. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. 16. Para te afastar da mulher estranha, sim, das entranhas que lisonjeias com as palavras, com suas palavras. 17. A qual se deixa a guiar da sua mocidade e se esquece do conceito do seu Deus. 18. Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os mortos. 19. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. 20. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. 21. Vamos ler todos juntos? Acompanhando o Data Show? 1, 2, 3 e... Mas os ímpios serão arrancados da terra e... Amém, irmãos? Preste atenção aqui. A mulher na Bíblia, ela é um tipo, a figura da igreja. A mulher é um tipo da figura da igreja. Nós vemos aqui que no final, nos versos finais do capítulo 2, Salomão, nós vamos observar aqui que vai estar começando a falar a respeito da mulher estranha. E o que é a mulher estranha? É a falsa religião, é os falsos ensinos, falsas doutrinas. Amém? Então nós vamos observar aqui que nesse capítulo 2, nós vamos observar que falam a respeito do homem mau, da mulher estranha, falam dos bons e também falam dos maus, que é a respeito
dos conselhos que, se você der ouvidos, você vai ser abençoado. Se não der ouvidos, o escritor vai falando o que vai acontecer. Então, quando eu leio e termino de ler o capítulo 2, fica uma pergunta no meu coração, que eu quero que fique com você. Qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Para quem você vai dar ouvidos? Para a palavra de Deus ou para a mulher estranha, a falsa religião, os falsos ensinos, costumes, tudo aquilo que não é pautado na palavra de Deus? Então nós encerramos esse primeiro culto de ensino, baseado no livro de Provérbios, com a pergunta: qual é a sua escolha? Para quem você vai dar ouvidos? Amém? Então que você, se você puder, leia em casa, capítulo 1, capítulo 2, assista. Fiz questão de pedir para os irmãos estarem gravando, assista novamente, vá acompanhando, analise.